Fala minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos tratar do filme Conclave, né? Um filme aí do ano passado, né, de 2024, foi indicado ao Oscar, inclusive. Na época que ele foi lançado, né, já deu um certo, digamos, ibope, né, uma certa audiência, um certo razão para comentar, porque o Papa já estava doente, né? Agora quando eu estou gravando, o Papa Francisco de fato faleceu, né, no último dia 21, estou gravando aqui no dia 24 de abril, ele faleceu na última segunda-feira. E aí, claro que isso vem à tona, né, esse filme, tá? Mas o que eu quero tratar com vocês sobre esse filme é, na verdade, como que a agenda woke ela se impõe nesse filme. Como que a agenda progressista, né? A agenda woke e a agenda progressista é a mesma coisa. O woke é ficar acordado, né? Tipo, a ideia de presta atenção, as coisas não são como te falaram. Essa é a pegada da agenda woke, que é a agenda progressista, que se entende como crítica, né? E eles se valem de uma crítica à igreja, que é pertinente em certa medida, para impor essa agenda, né? Como se aquilo que é criticado justificasse você jogar tudo fora e aceitar o que eles estão propondo, né? As mudanças que são requeridas, enfim, essa baboseira toda, beleza? Isso me preocupa, eu quero tratar isso com vocês. E me preocupa principalmente pelo seguinte: Marcelo, mas você é evangélico, um protestante, falando sobre isso. O que ninguém percebe é que o que está em jogo ali não é o catolicismo, mas é o próprio cristianismo, tá? Quando diz que a igreja ela é opressora e hipócrita, os seus líderes são hipócritas, está dizendo que o religioso, o cristão é hipócrita. Por isso eu estou fazendo esse vídeo, tá? E o que é imposto ali, sorrateiramente, vai entrando na mente das pessoas. E a sétima arte consegue fazer isso muito bem, beleza? Muito bem. Isso é feito com uma maestria, né? Eu costumo brincar que tem uma arte que vai além da sétima arte, né? Você tem as sete artes e tem uma que vai além. E essa que vai além, ela permeia todas. Tem a sétima arte, que é o cinema, e tem a péssima arte, que ela está presente em todos os tipos de arte, né? E hoje em dia ela reina, tá? A arte militante e tudo mais. É claro que assim, eu não sou bobo, né? Eu sei que toda arte, toda obra, todo livro, todo filme, toda música tem uma mensagem a ser passada. Todas. Ainda que uma mensagem poética, ainda que uma mensagem mais espiritualizada, seja lá o que for, tem uma mensagem, né? A arte, ela transmite uma mensagem, né? Por isso você tem que discernir entre boa arte e a péssima arte, tá? Isso é fato, beleza? Nesse sentido, eu me preocupei ao ver o filme porque essa agenda progressista ela é basicamente imposta a nós, né? Como se não houvesse outra saída. Olha, a saída para a hipocrisia dos líderes religiosos é o progressismo. É isso que ele está passando para a gente, beleza? Então, antes da gente continuar, meu nome é Marcelo, eu sou professor de filosofia e teologia, e aqui no meu canal eu trato de questões filosóficas e sobre apologética cristã, defesa da fé cristã, defesa dos valores cristãos, beleza? Se você tem interesse em estudar a filosofia ou os fundamentos da fé cristã, os links estão na descrição, tranquilo? Caso você queira também estudar teologia no sentido pastoral, no sentido para servir a igreja, a Assembleia de Deus, a igreja que eu pertenço, tem um seminário que hoje está sob minha direção, né? Sou o diretor, está na minha gestão, que é a Assembleia de Deus no estado de Minas Gerais. É um curso online, né? É só você entrar no Instagram, @itpm.oficial, tá? Instituto Teológico Pastor Medeiros. Você pode acessar lá, que lá tem o curso de formação ministerial, o curso de teologia completo. Meu curso é um curso voltado para apologética. Se você quiser uns fundamentos da fé, é um curso de apologética. Se você quiser o curso de formação teológica, a Assembleia de Deus oferece. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para o nosso vídeo, né? Vamos de fato aqui para o nosso vídeo. Primeira coisa que me chama a atenção, e sim, vai ter um pouco de spoiler, tá? Não tem jeito. Você ainda não assistiu, o filme está no Prime Video. Eu pelo menos assisti no Prime Video, tá? Tá lá disponível, pode assistir, tranquilo? E eu aconselho que assista. É um filme bem produzido, mas é um filme que ele impõe essa agenda,
né? Então, se você não assistiu, é bom que você esteja assistindo o vídeo antes. Se você já assistiu, você vai ficar mais esperto para essas coisas. Primeira coisa, o enredo é o seguinte: começa com a morte do Papa. Eles não falam o nome do Papa que morreu em momento algum, mas eu tenho a impressão, pelo menos para mim, que sim, eles tentaram situar esse filme no contexto moderno, tá? Como o Papa que morreu tivesse sido... Isso fica nas entrelinhas, tá? Isso não é falado, isso é interpretação minha. Como se tivesse o Papa que morreu, foi o Papa Francisco, e a igreja precisa continuar nessa toada liberal. Tá? Eu preparei aqui, eu coloquei aqui umas fotos, vamos rapidinho aqui para vocês verem essas fotos. Aqui estão os personagens principais do filme, tá? Aqui, ó, deixa eu ver se vai aparecer a seta aqui, se eu usar, vai, beleza. Esse aqui, deixa eu até pegar aqui que é mais fácil. Ah, beleza, apareceu aqui. Vou pegar o apontador aqui, ó, que aí fica mais visível. Esse aqui é o Cardeal Tremblay, acho que é assim que pronuncia. Essa aqui é a irmã Agnes. Esse aqui é o Cardeal Lawrence. E esse é o Cardeal Aldo Bellini. Acho que é isso mesmo. Esses aqui são os principais do filme, tá? Embora essa aqui vai aparecer menos, tá? É a ideia de que as mulheres não têm voz, e de fato elas não têm voz no conclave, né? E acaba que essa aqui até tem uma cena que ela puxa a orelha dos cardeais, né? Para quem não está muito familiarizado, só rapidamente, como é que funciona a hierarquia da Igreja Católica? O padre, né, ele faz o seminário, e ele então vai ser ordenado, né, depois do seminário e tal, uma série de coisas lá, ele vai ser ordenado. O padre, então, ele pode ascender a bispo, que ele cuida de várias igrejas, né, o padre, ele é local, cuida de uma, duas, no máximo, aí umas 3 igrejas. O bispo, ele cuida de uma região, né, geralmente o bispo é por cidade, né, e varia de país para país. Depois você tem um arcebispo, em alguns casos, que ele cuida de um estado, alguma coisa assim. E você tem o cardeal. O arcebispo, na verdade, ele não é uma hierarquia, ele é uma função. Tá? Um bispo é levado a arcebispo, que ele vai supervisionar aqueles bispos ali. Tá? Depois o cardeal. E por fim o papa. Né? O papa, então, ele é eleito no colégio de cardeais. Quando um papa morre, como aconteceu agora, durante 15 dias tem uma série de rituais. Nesses 15 dias, com uma semana mais ou menos, todos os cardeais já estão em Roma, já estão no Vaticano. Os cardeais do mundo inteiro vão para Roma. E a partir de 15 dias após a morte do Papa, inicia-se o conclave. Tá? O conclave é o que? Eles se fecham, ok? Tem a Casa Santa Marta, onde eles dormem, e tem a Capela Sistina, onde são feitas as votações. Tá? Pode ocorrer até 5 votações num dia só. E tem que ter lá, se não me engano, 2/3 do colégio de cardeais para se eleger o Papa. Eu não confirmei esse quórum, não tenho muita certeza desse quórum. Deixa eu ver aqui. Vou até pesquisar aqui agora, eu confirmo para vocês, eu esqueci de pesquisar isso. Quórum para a eleição do Papa. Deixa eu ver aqui se ele me mostra. 2/3, é isso mesmo. Então, confirmando, 2/3, tá? Então, até que atinja os 2/3, ele fica lá, os cardeais ficam lá incomunicáveis. Tá? Então existem alguns erros no filme. Você vai ver o cardeal Lawrence, esse que eu mostrei para vocês aqui, está no meio. Deixa eu voltar aqui a imagem para vocês. Esse aqui, ó, né, ele que está presidindo, ele é o decano, né, que eu entendi, o mais velho. Eu também não sou especialista, né, em processos do Vaticano. Então ele parece que é o mais velho, cardeal mais velho, e ele vai presidir o conclave, tá? E ele vai conversar com o bispo, que não está nessa foto, mas ele vai conversar com o bispo, eles vão fazer investigações e uma série de coisas, tá? Bom, e aí o que acontece? Antes do conclave começar, esse cardeal Vincent, ele chega lá com uma carta do Papa, e essa carta teria nomeado ele cardeal, né? Ele era um bispo lá em Cabul, e ele teria sido nomeado pelo Papa in prectório, ou seja, em segredo, pela carta, né? Sem ninguém saber. E pelo direito canônico isso é legítimo, tá? E ele então chega lá com essa carta e o cardeal Lawrence tem que admitir ele no conclave, ok? E o conclave vai se desenvolvendo. Uma série de coisas. Para a gente encurtar a história, o que vai acontecer? Vai haver várias votações. Nós temos também esses cardeais aqui, ó. Esse cardeal aqui, esse é o Benigno. Esse aqui é o Tedesco.
ele seria o cardeal tradicionalista, que defende as tradições com unhas e dentes. Tá? Ele é até chato, inclusive, arrogante, muito sem educação, coisa. Perceba que os cardeais, todos esses cardeais aqui, ó, o Lawrence, o Bellini, o Tremblay, todos eles são progressistas, são liberais, né? Ou seja, aceitam as questões progressistas que estão sendo demandadas, que estão sendo debatidas, enfim. Tá? Todos eles aceitam e veem certa necessidade disso. Inclusive, estou apontando aqui, esse aqui, o Vincent, também um cardeal progressista, tá? Que aceita essa agenda mais progressista para a igreja. Todos eles. Esse aqui não. E aí esse aqui é colocado como vilão. O cara turrão, o cara que briga, não sei o que, não sei o que. Eu vou explicar essa cena aqui, que ela é importante. Daqui a pouco eu explico. Só que todos eles, o Tedesco até que nem tanto, mas esses cardeais aqui, todos têm um problema de fé. Todos vão ter. Esse aqui duvida da fé, esse aqui ele tem uma falsa modéstia, ele finge que não é ambicioso, mas é. Esse aqui também, de certa forma, ele finge, tem uma conversa entre os dois aqui. O Tremblay está envolvido em tramas para manipular o resultado do conclave. Lá pelas tantas, dá-se a entender que o próprio Papa falecido estaria envolvido em uma trama para manchar a reputação de um outro cardeal, que não está aqui na tela, o cardeal Embry, esqueci o nome dele. Ele é africano, né? Seria o primeiro cardeal negro. Inclusive nós temos na Cúria agora, né, do atual Papa, um cardeal sul-africano, um cardeal africano, né, não sei a nacionalidade dele agora, que também é conservador e que é elegível para ser Papa. Né? Todos os cardeais são elegíveis abaixo de 80 anos. Tá? Com mais de 80 anos não pode ser eleito Papa. Tá? Por questão de idade mesmo. Tá? Ele seria muito idoso, o papado exige muita coisa, ele se torna o governante. Tá? O Papa é importante, quem não tem conhecimento, entender que o Papa ele é o líder religioso da igreja, né? Ele é o líder da igreja, ele governa a igreja e ele também governa um país, ainda que pequeno, o Vaticano. O Vaticano ele é o chefe de Estado do Vaticano. Por isso que quando ele vai a um país, ele vai como chefe de Estado. Os tratados da ONU exigem que ele seja recebido como chefe de Estado, tá? Independente do país. Claro, países que são relacionados com a ONU e se obrigam mutuamente a isso, beleza? Bom, e aí o conclave vai se desenvolvendo. Uma coisa que chama atenção no filme é o seguinte: todas as cenas em que os cardeais vão falar, as cenas são escuras. Olha essa cena aqui, acabou que eu já vou ter que voltar para cá. Olha essa cena aqui, ó. As cenas são escuras, tá vendo? Toda hora que os cardeais vão falar, as cenas são escuras. As cenas de diálogo também. Por quê? Porque ele está mostrando uma escuridão na igreja, que tudo é feito debaixo dos panos, aquela coisa toda e tal, né? Todas as cenas são assim. Mas, quando acontece o discurso, né, de alguém importante que vai falar a verdade de uma fala mais progressista, de impulsionar a igreja para frente, olha como é que a cena clareia. Tá vendo? Olha como é que a cena fica clara. Né? Tem uma cena, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Tem uma cena da Agnes, da irmã Agnes no filme Conclave. Deixa eu ter colocado ela aqui. De bobeira. Deixa eu ver se eu tenho ela. Aqui, ó, tem. Achei. Copiar a imagem. Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Olha essa cena aqui, gente. É uma cena... Olha isso. É uma cena em que a irmã Agnes ela vai chamar a atenção dos cardeais. Tá vendo? Olha como que a cena é clara. A cena ela é muito clara, né? A iluminação é ótima. Mas atrás está borrada. Ela borra, né? Ela embaça a imagem dos cardeais ao fundo. Ela fica em foco e ela chama atenção. Aqui ela vai contar, né, que o Tremblay, esse aqui, está envolvido na trama para difamar o outro cardeal.
Né? Então, nesse ponto, coloca, não, então vamos colocar aberto. Ou seja, a agenda do filme, a imposição do filme é dizer, olha, a igreja está errada e a única saída é seguir a ideologia progressista, é seguir o progressismo. É abrir as portas, é ordenar mulheres, porque essas são as pautas progressistas. Né? Até o Leonardo Boff, um teólogo brasileiro, né, causou um certo problema uns anos atrás, quando ele escreveu um livro dizendo que o Papa tinha que ter mandato e tinha que ser eleito por um tempo, tinha que ser mais gente votando, não só os cardeais, né? Então, essas coisas, né? Enfim, e aí apresenta esse aqui como crise de fé, esse com ambição, esse aqui envolvido em tramas. Por quê? Para dizer que a igreja está um caos. E para dizer que todos esses líderes são hipócritas. Principalmente esse aqui, ó, que é o conservador, que é o tradicionalista, que quer conservar as tradições. Pois bem, lá pelas tantas acontece um atentado lá na praça, né? Um outro erro do filme, né, que isso chega, a notícia chega, os detalhes, quantos que morreram, chega lá dentro do conclave, que não é permitido. Os cardeais ficam isolados, né? Eles não têm comunicação com o mundo externo durante o conclave. Tá? E aí, eles vejam que eles estão sujos de poeira, tá vendo? Acontece lá um deslocamento de ar, estoura uma janela, né, cai lá a poeira e tal, até um dos cardeais, não me lembro qual, não sei se era o Lawrence, ele estava entregando o voto dele na urna, ou era esse aqui, o Benigno, não me lembro. Ele cai e tal, cai poeira em cima dele. Todo mundo fica sujo de poeira, tá vendo? Aqui não sei se dá pra ver, os cardeais aqui ao fundo, né, os figurantes, também são todos sujos de poeira. E eles vão para essa sala, parece um auditório, um cinema, alguma coisa assim. E nessa sala eles estão discutindo. Veja que o Aldo toma a palavra, esse aqui se levanta e vai dizer que esse atentado é culpa dos muçulmanos, dos islâmicos, e nós abraçamos eles, nós somos condenados lá no país deles, e isso é um absurdo. Nós tínhamos que condená-los também. Né? Isso é um absurdo. Bom, e aí? Veja que aqui e aqui, imagem escura. Agora aqui, a imagem já está clara. Você já tem o rosto dele todo de frente para a câmera pega de frente, tá vendo? É uma imagem muito mais imponente, né? Mesmo que eu abrisse aqui, eu quis colocar tudo no slide só para você poder comparar, mesmo que você tenha aqui uma iluminação de fundo, essa que você não tem nada no fundo, nenhuma fonte luminosa no fundo, né? A luz é só daqui para lá, mesmo assim não pega o rosto dele todo, olha, tá vendo? Não pega o rosto todo, aqui também não pega o rosto todo, o olho dele aqui não está visível, né? Embora aqui vai ter uma imagem de frente parecida com essa, né? Porque eles estão em lados diferentes, então tem uma câmera aqui e uma câmera aqui, né? Eu não consegui essa imagem da câmera aqui. E ele fala inflamadamente, mas aí quando esse aqui ele pega, ele vai usar um discurso parecido com o discurso do Papa Francisco. Ele vai falar, olha, o que o senhor, com todo respeito, o que o senhor entende sobre guerra? Nessa cena aqui eu saquei que esse camarada ia ser eleito Papa. De fato ele é eleito Papa. Tá? Ele falou, o que o senhor entende de guerra? Eu estive nos locais de guerra. Servi meu ministério inteiro. Na África, em Cabul, onde ele está agora, né, Afeganistão, não me lembro, daqueles países ali. E vi as guerras, vi pessoas mortas, tanto islâmicos quanto cristãos. A verdadeira guerra está dentro de nós. E até nós, estudantes de teologia, conhecedores, pode falar, não, a guerra é nossa mesmo, está dentro de nós, o pecado que está em nós. Né? A gente pode pensar isso. Esse discurso é bonito, né? É lindo. O problema é que sem ele fala isso, né? Esse camarada fala isso, só que ele fala de maneira arrogante, né? Sem entender que a tradição é importante e tudo mais, e ele vai usar uma expressão seguinte, a tradição não é a igreja é o que nós fazemos daqui para frente. Não, gente. O cristianismo é a sua história. Se nós abrirmos mão da história, o cristianismo não existe. Que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, os profetas. Se a gente abre mão de toda a história e a gente pensa daqui para frente, morreu, acabou o cristianismo. Não existe. Nenhuma identidade se sustenta sem o passado. Percebeu como que a agenda do filme, a mensagem do filme é contra o cristianismo como um todo?
Embora nós, protestantes, não sejamos católicos e entendemos que a tradição não é base doutrinária, mas ela nos dá identidade. Por quê? Na verdade, a nossa relação com a tradição, eu já falei isso em outros vídeos, vou bater nessa tecla, a relação correta que o cristianismo apresenta com a tradição é o seguinte: a Bíblia vai julgar a tradição. Aqueles costumes, aquelas práticas que estão de acordo com a Escritura, permanecem. Aqueles que estão em desacordo com a Escritura, que ferem a Escritura, são retirados. Tá? Com princípios e com a literalidade da Escritura. Tá? É isso. Então a tradição ela nos identifica. Por que nós somos protestantes? Porque nós somos herdeiros da reforma protestante do século XVI. História. Se você apaga essa história, acabou. E se você apaga toda a história do cristianismo, você apaga o cristianismo como um todo. E nós precisamos conhecer a história, inclusive, da Igreja Católica. Por que a história do cristianismo? Né? Os católicos dizem assim, os protestantes, se não tivesse Igreja Católica, os protestantes nem existiriam. Óbvio. Óbvio. Por isso você tem que conhecer a história. Por isso você tem que conhecer o catolicismo. Né? Pelo menos por alto. Não tô falando que você tem que ser especialista em direito canônico, nada disso, mas você tem que entender a história, um pouco da história do papado, como é que surgiu e tudo mais. Tá? Até para você dizer por que você não crê na tradição, por que você não crê nessas coisas. Daí a importância de estudar os fundamentos da fé, enfim, essas coisas. Tá? Um pouco de filosofia. Tá? Beleza? E aí, nessa cena, eu saquei que ele ia ser eleito papa. Já havia uma confusão em quem que ia votar, né? Eles não queriam deixar o conservador vencer, e aí eles aceitaram votar até no Trumbull, né? Que era um conservador mais moderado, mas eles não queriam, porque ele é um conservador, ele é um progressista, mas é mais moderado, ele não vai aceitar todas as pautas e tudo mais, então eles não queriam ele também. Inclusive tem um documentário, acho que é do History, em que aparece o Papa Francisco no conclave em 2013, dizendo que os cardeais não queriam votar nele. Só estavam votando nele para não votar no Ratzinger. Né? E aí ele vai e pede para votar no Ratzinger, enfim. Que é o Papa Bento XVI, tá? Joseph Ratzinger, né? Cardeal Joseph Ratzinger. Tá? Tem até uma cena dessa. Mas enfim, né? No documentário, tá? Não tem nada a ver com o filme. Bom, e aí, o que acontece? Ele é eleito Papa. Esse camarada é eleito Papa. Esse Vincent. Na hora que eu vi a cena, eu falei, ele vai ser eleito. E foi eleito, tá? Conseguiu os votos necessários e tal. Quando ele é eleito, o que acontece? Acontece o seguinte. Quando o Papa é eleito, o presidente do conclave vai lá e pergunta se ele aceita a eleição. E ele responde. A pergunta é em latim, a resposta é em latim. Ok, validado. Ele vai para uma sala em que ele tem que trocar de roupa. Eu até vi comentários sobre o filme dizendo que o problema é que ele está no intersexo. O que é intersexo? Intersexo é quando a pessoa nasce com características do sexo que não é o sexo predominante nela. Não necessariamente hermafrodita, às vezes com útero, ovário, essas coisas, e a genitália feminina, masculina ou feminina, e por dentro não tem o útero. São casos raros, raríssimos, né? Mas que a galerinha progressista pega para dizer que é natural a homoafetividade e tudo mais. Né? E alguns vão dizer que é o caso dele, o intersexo. No filme, o próprio Papa sabia, quando ordenou ele a cardeal, inclusive havia marcado uma cirurgia, tem um nome esquisito lá, para retirar o útero, para retirar os ovários. E que ele teria, né, esses órgãos na Suíça. Só que tem um detalhe. E aí, alguns vão falar que é intersexo, não sei o quê, e parece que direito, eu não pesquisei a fundo, mas parece que o direito canônico, quando há essas questões, mas há um sexo predominante, há uma identidade masculina, o direito canônico aceita que ele seja ordenado e não é problema, tá? Parece, eu não pesquisei a fundo. Né? Só que eles estão colocando aqui como algo, né, ligado a toda a ideologia de gênero. Tá? Não necessariamente é. Mas eles usam para isso. Né? Então, nesse caso, ele seria um intersexo com predominância do sexo masculino. Não me parece ser o caso, porque na sala ele fica lá e ele se recusa a trocar de roupa junto com os outros cardeais que iriam auxiliá-lo, né? Os demais cardeais que iriam auxiliá-lo. Ele se recusa a isso, a trocar de roupa lá junto com eles. O Lawrence chega
eles falam com o Lawrence que ele está se recusando a trocar. O Lawrence vai conversar com ele, ele descobre, né, mais um problema aí, que ele não podia ficar conversando com o mundo externo. Ele descobre essas coisas e vai lá conversar com o cardeal Vincent, né, que estava para se tornar o Papa. E ele conta para ele. E é interessante que ele fala assim: me pareceu alterar a obra dele, ou seja, a obra de Deus, um pecado maior do que... quer dizer, ele começa assim, dizendo: eu vivi sempre achando que eu estava em pecado. E fomos fazer essa cirurgia, ficou agendado, mas eu não fui, pois eu orei, eu rezei, e me pareceu um pecado ainda maior, mudar a obra que ele fez. Olha que lindo, né? O discurso é lindo. Mas a verdade é que Deus não criou, né? Até o intersexo ele tem uma identidade que prevalece ao longo da vida dele, que vai ser predominante. Até o hermafrodita ele tem ali a predominância. O hermafrodita é a genital dúbia, né? As duas genitais. Ele tem algo que vai prevalecer, né? O hermafrodita, por exemplo, às vezes ele nasce com útero ou sem útero, e ali você consegue ver qual vai predominar, né? Porque se tem útero, tem ovário, vai produzir, ou nasce com ovário, sem útero, nasce sem útero ou com ovário. A presença do ovário vai determinar a produção maior de progesterona. Aí é provável que desenvolva características femininas. E aí alguns vão dizer que é intersexo, mas como ele não queria tirar a roupa, ele tinha características femininas, né? Então fica uma coisa muito dúbia no filme. De qualquer maneira, perceba que a construção da história é essa. E aí ele solta essa pérola: mudar o que ele fez é um pecado ainda maior. Gente, não. Essas questões progressistas é o seguinte: eu tratei no vídeo de segunda-feira sobre o que é pecado. Pecado é a nossa condição. E quando nós nos voltamos contra o Criador, nós já estamos em pecado. Então, ou seja, ele já mudou o que Deus fez, né? Então perceba que eles pegam algo que existe na realidade e colocam como para sustentar a coisa deles, a ideia deles, a ideologia deles. E eles partem de uma crítica relativamente legítima, que é a politicagem dentro do Vaticano, dentro das mais variadas religiões, para dizer que a solução para isso é exclusivamente a ideologia progressista. Errado. Todo. A solução para todo pecado da humanidade é Cristo, gente. É a pregação do Evangelho. Não é a ideologia A ou B, não é a política A ou B, não é o governante ou o político A ou B. É Cristo. Esse é o problema desse filme, né? Dessa obra e outras, né? A Netflix, por exemplo, tem uma série que eu assisti ela toda, de novo, né? Enquanto a série ela é bem feita e tal, assim como esse filme, chama Greenleaf, que era os problemas de uma família de pastores, né? Aí tinha prostituição, tinha adultério, tinha um monte de coisa, né? Drogas envolvidas, tinha até assassinato tinha envolvido, pedofilia, né? na família, então é uma bagunça danada. Ou seja, também dizendo que todos são hipócritas, né? Essa hipocrisia, gente, está presente nas nossas vidas. A gente tem que ter cuidado para não sermos demasiadamente hipócritas, tá? De modo que é um filme bom, mas é um filme que impõe essa ideologia. Então, cuidado. Se você ainda não assistiu, assista com esse cuidado, né? Ele vai colocar ali as conversas, as conjecturas ali para você, para colocar que é todo mundo hipócrita e tal. E no final te conduzir a pensar a única solução é atender a ideologia progressista, é aceitar a ideologia progressista, beleza? Então muito cuidado com isso, não é esse o caminho. Nós precisamos de identidade cristã, nós precisamos seguir em frente. Mas você está defendendo o catolicismo? Gente, eu estou defendendo o cristianismo, tá? O cristianismo eu estou defendendo, ok? E sim, o catolicismo faz parte da história cristã, tá? Então não seja tolo, não seja bobo, né? É importante entender isso, beleza? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha entendido o recado, eu espero que você tenha gostado aqui da nossa reflexão. Curte, comente, se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo. E se você quiser estudar a filosofia ou a apologética, né, cristã, os fundamentos da fé cristã, os links estão na descrição, beleza? A plataforma Ethos está à sua disposição. Tudo bem? Você pode assinar tudo por um preço razoável, você pode assinar separadamente a filosofia ou a teologia, né, o
curso de Fundamentos da Fé. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Lembrando que temos vídeo toda segunda e quinta. Até lá!